Atos capítulo 2, nesta manhã de Pentecostes. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Continue conosco, Senhor. Continue também com as nossas crianças que recebem agora a palavra da verdade. Abençoe cada professor, cada vida que tem dado o seu tempo para pregar aos pequeninos. E continue, Senhor, dando-nos da Tua voz, da Sua presença em nosso meio. Pois pedimos também a Tua intervenção nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Havia em Jerusalém gente de toda parte, de todas as nações. E quando eles ouviram este barulho que não foi um barulho humano, mas um barulho produção do Espírito de Deus, a multidão que lá estava para celebrar justamente a festa de Pentecostes, ficaram perplexos. Por quê? A razão é simples. Porque havia ali muitas nações representadas, cada um com seu idioma, língua, dialeto. E ao ouvirem, então, a sua língua sendo falada por pessoas que não deveriam, por não saberem, não serem da mesma nacionalidade, falando essas línguas, causou a perplexidade daquele momento especial. E então veio a pergunta: esses homens são galileus? Como que eles podem estar falando uma língua que não conhecem? Como estou eu, que vim de vários lugares, e entre as localidades nós temos gente da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, províncias da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, gente que veio de Roma. Como que pode todo esse povo ouvir grandezas de Deus? Ouvir maravilhas de Deus sendo proclamadas por simples galileus. E aqui a nomenclatura, o termo Galileu demonstra sim, não alguém que foi nem criado e teve a oportunidade de estudar em Jerusalém, mas alguém que não teve acesso a estudo, consequentemente línguas, idiomas é algo que não fazia parte do contexto deles. Como podem falar desta forma? O que significa isso? E outro grupo, sem entender o fenômeno, sem entender o que ali acontecia, ia para o lado do humor ou da ironia, dizendo: eles devem estar bêbados. O que nos faz pensar que o barulho foi alto, que o barulho foi grande. Para confundir o barulho de alguém e misturar alegria a embriaguez, há uma diferença bem notória. Você consegue entender se alguém está feliz ou se está bêbado, falando besteiras. E essa possibilidade entrou ali na tentativa de discernir o que acontecia naquele Pentecostes. E naquele momento se levanta o apóstolo Pedro e faz o primeiro sermão da igreja chamada primitiva. Esses homens não estão bêbados. São 9 horas da manhã, não é isso que está acontecendo, pelo contrário, e esta é a manifestação prevista pelo profeta Joel, aquela que lemos hoje no início do culto, de que Deus derramaria o seu Espírito sobre todos os povos, de que os filhos, as filhas profetizariam, que jovens teriam visões, que velhos teriam sonhos, que sobre servos e servas, homens e mulheres, o Espírito seria derramado. Haveriam então profetas, haveriam então pessoas que falariam a palavra de Deus, que exortariam o povo em nome de Deus. Haveria então a proclamação da mensagem. Mais que isso,
Joel ainda estende um pouquinho e Pedro faz questão de tocar nesse assunto, deixando claro que, e além disso, haverá uma convergência final que nos levará para o fim dos tempos, quando o sol se tornará em trevas, até que venha o fim, até que venha o grandioso dia, o chamado dia glorioso do Senhor. E o apóstolo Pedro conclui: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí o quebra-cabeça vai sendo montado na frente daquela multidão. E Pedro então se direciona especificamente aos israelitas. Escutem isso. Jesus de Nazaré fez vários milagres. Jesus de Nazaré esteve aqui em nosso meio. Jesus de Nazaré teve um tempo, nós somos testemunhas disso, mas em um determinado momento, homens perversos, nós mesmos, pegamos esse Jesus. E esse Jesus foi torturado, esse Jesus foi condenado, esse Jesus foi crucificado, esse Jesus lá na cruz padeceu, mas ele ressuscitou. Ele rompeu os laços da morte, a morte não poderia segurá-lo. E eles atestam a maior grandeza, a maior verdade da igreja de Cristo no seu início, que era: nós somos testemunhas da sua ressurreição. Ninguém nos contou, nós vimos, nós estávamos presentes. Ele apareceu por 40 dias, ele retornou, nós tocamos as suas mãos, nós dividimos o peixe com ele, nós ouvimos instruções ainda finais. Ninguém tira esta verdade de nós. Cristo ressuscitou. E ele, exaltado à direita de Deus, ele enviou o Espírito Santo, e é isso que acontece. Não é bebedice, não é um ato de emocionalismo, não é que de repente tiraram um certificado de língua e começaram a falar então na língua que ninguém sabia, porque ele tinha estudado escondido durante os anos. Não é nada disso. É esse Jesus crucificado, esse Jesus, Deus o fez Senhor, ele é o Messias. E aí vem o desespero. Qual é o desespero? Perdemos a chance. Ele não está mais aqui. Lembre-se que havia 10 dias se passaram entre a ascensão de Cristo e o dia de Pentecostes. Então o que faremos? Não há mais como haver reconciliação com Cristo. E Pedro responde: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e vocês também receberão o dom do Espírito, pois essa promessa que acabou de se manifestar aqui, com a manifestação de outras línguas, guarde isso, é para todos. Para todos quantos estiverem longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar, é para os seus filhos, é para os seus netos. E o trecho é concluído com algo maravilhoso e um milagre absoluto, onde cerca de 3.000 pessoas dizem: eu quero. E são batizadas. E entram naquilo que chamamos de comunhão dos apóstolos, comunhão no partir do pão, o que incluía o pão da ceia, mas também incluía o pão nosso de cada dia, o comer juntos, o dividir junto a provisão de Deus. E eles permaneceram e prosseguiram, fazendo mais milagres, edificando mais vidas, tendo tudo em comum, cuidando na necessidade dos outros, reunindo-se no templo, reunindo-se nas casas, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias. Foi a manifestação número 2 da palavra de Neemias. O Deus do céu fazia com que eles também fossem bem-sucedidos. Naquele Pentecostes nasceu a igreja de Cristo. Nasceu para que juntos, em unidade de caminhada, em unidade de coração, em unidade de pensamentos, ela pudesse e possa crescer. O grupo dos discípulos de Jesus, em unidade, cheios do Espírito, caminhassem rumo à maturidade.
Nasceu no Pentecostes a igreja de Cristo para que nós sejamos uma comunidade, escute isso, de servos. Pois recebemos desde o início línguas. Protestantes históricos às vezes têm sérios problemas com esse texto, e a minha conclusão é porque muitos não leem. Não leem. Ficam meio travados pelos desdobramentos do chamado dom de línguas, falado pelo apóstolo Paulo posteriormente, e deixam de perceber que o que acontece aqui é uma manifestação milagrosa de idioma. E o que faz um idioma que você não sabia e aprendeu? Um idioma que você não sabia e aprendeu te permite comunicar com quem você não podia se comunicar. E Deus, pelo seu Espírito no nascimento da igreja, manifestou idiomas, manifestou linguagem, para que eles pudessem comunicar com aqueles que outrora não poderiam. E essas línguas pudessem fazer o quê? Tocassem, falassem, proclamassem as maravilhas de Deus. Os servos do Senhor, falando em línguas conhecidas, autenticadas pelo ouvido, identificadas, é a minha língua, essa aqui é a minha língua, a gente fala lá na minha região. A fim de que a igreja, a comunidade de servos cheios do Espírito, comunicasse o que Deus faz, comunicasse maravilhas de Deus. E que essa igreja então não pode parar de comunicar-se com as nações. Ela não pode ter uma preocupação diminuída com aqueles que estão longe. Ela nasceu proclamando, mesmo sem entender. Porque os discípulos não receberam ali uma instrução dizendo: queridos, a partir de agora você vai começar a falar uma língua que você não falava, que você não entendia, então vai e proclame. Não, simplesmente desceu a glória de Deus. Por quê? Porque Deus não é batista, bendito seja Deus, que precisa de assembleia para falar o que Ele vai fazer. Ele faz, Ele derrama, Ele executa, Ele quebra paradigmas, Ele é o poder, Ele é poderoso. E Ele derrama das línguas e as pessoas estão falando, sem curso, sem nada, proclamando, e gente foi salva. Nós somos então o resultado deste início. Nós nascemos para cumprir a ordem de proclamar as boas notícias aqui em Perdizes, sim. Mas nós também nascemos há quase 75 anos atrás para levar o evangelho até os confins da terra. Porque Deus, que começou com línguas, com idiomas, com vocabulários, continua nos usando e continuará nos usando até a sua volta. Portanto, meus irmãos, vivamos nessa dimensão, vivamos nessa consciência. Pentecostes é poder para comunicarmos com os outros. Pentecostes é inclusão de quem não poderia ter acesso por não entender a linguagem. Pentecostes é quando o Espírito vem para a gente ir. Vivamos nessa consciência, pois o poder de Deus está em você. O poder de Deus está na sua igreja. Mas vivamos também a continuidade do preparo de Pentecostes, que foi o preparo da oração. Continuemos andando de joelhos. De joelhos, irmãos. Quarta-feira, uma vez mais, estávamos com a nossa capela lá embaixo, cheia de gente, clamando ao Senhor. Eu falei: obrigado, Pai, obrigado, porque o seu Espírito aqui tem tocado corações para mudar a sua semana e clamar. Continuemos, pois Pentecostes não acaba. Pentecostes não é só data, Pentecostes é continuidade, porque nós somos chamados para continuar vivendo no poder do Senhor. E somos chamados para continuar
ao uso das várias línguas e idiomas, a fim de que todos os povos sejam alcançados. Vivamos na busca profunda, perene de mais do Espírito, andando pela chuva, pelo vento, pois logo vem o sol. Logo vem o sol. E quando o sol chegar, o sol da justiça, que ele nos encontre proclamando as maravilhas de Deus, como foi naquele Pentecostes. Vamos ficar em pé e orar. Santo Deus, obrigado, porque quando o Senhor manifestou a promessa do Espírito Santo, o Senhor manifestou não só o vento em movimento, o barulho, o sentir da tua presença, mas o Senhor manifestou línguas que comunicam. O Senhor habilitou aqueles servos e servas que lá estavam no cenáculo para falar o que eles nem sabiam, a fim de proclamar as tuas maravilhas, dizendo àquelas nações representadas que as maravilhas de Deus não eram somente para o povo hebreu, mas que a proclamação das boas notícias era para todos. Então ajude-nos, Senhor, dar continuidade, cheios do poder, unidos em unidade, proclamando e tocando em todas as línguas que pudermos, falando que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Encha-nos com mais do teu poder, Senhor. Mantenha esse sentimento de Pentecostes que vivemos aqui nesses 50 dias. Mantenha isso na igreja, Senhor, e faça com que ele cresça mais. Pois não é o fim de uma estação, é a continuidade do mover pelos atos e viver pelos atos do Espírito através das nossas vidas. Então continue nos levantando para orar juntos, clamar juntos, vivermos juntos, sonharmos juntos, militarmos juntos, conspirarmos juntos pelo teu reino, até a sua volta, até a sua volta. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus.